amigos, bem-vindos de volta ao Pensamento Construtivo. O meu nome é Thiago Oliveira e eu faço parte desse canal que acredita que o empreendedorismo estimula os talentos individuais, que gera emprego, que combate os grandes monopólios e ajuda a construir uma sociedade mais humana. Você já percebeu como alguns empreendedores acrescentam firulas que aumentam o custo e não agregam valor em nada para o cliente final? Para ilustrar melhor isso, eu vou contar a história do Sr. José, dono de um típico restaurante de estrada, comida simples, boa e barata. Muitos caminhoneiros paravam ali para se alimentar e o fato de ter muitos caminhões parados era um bom chamariz para parar ainda mais. Mas os anos foram se passando, o Sr. José foi envelhecendo e ele decidiu se aposentar e passar para o filho dele o negócio. A primeira decisão do herdeiro foi reformar o restaurante. Instalar uma fachada bonita, trocar os vidros, trocar os móveis. Ele acreditava que isso iria agregar mais valor ao restaurante. Bom, isso é o que ele pensava. Mas na verdade o movimento caiu, e pela metade. Acontece que os caminhoneiros procuravam aquele restaurante porque era bom e barato. Quando eles chegaram e viram um restaurante todo chique, todo bonito, logo pensaram que ali a comida era muito cara e nem pararam para perguntar qual era o preço. Quando o Sr. José administrava o lugar, ele vendia em média 200 marmitas por dia, a um preço de R$15 cada uma. Cada marmita custava para ele, entre arroz, feijão e mistura, R$5. Arroz, feijão e mistura são custos variáveis, ou seja, quanto mais marmita o Sr. José vender, mais comida ele vai ter que gastar. É fundamental você saber na ponta do lápis o quanto custa para você produzir cada mercadoria vendida. Mas esse não era o único custo do Sr. José não. Entre água, luz, telefone, funcionário, o Sr. José gastava em média R$30 mil todos os meses. E isso era um custo fixo, ou seja, independente da quantidade de marmita que ele vendesse, ele tinha que pagar os R$30 mil. E quem paga por esses custos todos? Inevitavelmente o cliente final. Quando você estabelece o preço, você já está colocando lá seus custos fixos, seus custos variáveis e o seu lucro. Afinal de contas, ninguém quer trabalhar de graça e muito menos pagar para trabalhar. No caso do custo variável é um pouquinho mais fácil. O Sr. José vendia cada marmita R$15. Ele gastava 5 para produzir, ou seja, cada marmita que ele vendia sobrava ali R$10. Já o custo fixo é um pouquinho mais difícil. Todos os meses o restaurante gastava em torno de R$30 mil. Ele vendia a marmita e sobrava ali em torno de R$10. Ou seja, ele precisaria vender no mínimo 3 mil marmitas por mês para não ficar no prejuízo. O custo fixo é o grande vilão dos empreendedores. Você precisa vender um mínimo todos os meses para você pagar os seus custos e fechar o caixa no positivo. Quando virava o mês, o Sr. José já pensava, tenho que vender 3 mil marmitas para não ficar no prejuízo. E o que passar de 3 marmitas, aí sim começa a ser lucro. Como ele vendia em torno de 6 mil marmitas por mês, o resultado era bom, mas o filho dele já não teve a mesma sorte. As vendas caíram pela metade. 3 mil marmitas já seria o suficiente ali para ele ficar no 0 a 0, não é? Mas não foi o caso. Quando ele ampliou o restaurante, aumentou também os seus custos fixos. Um prédio maior gasta mais água, gasta mais luz, gasta mais limpeza. O custo fixo dele subiu para R$35 mil. Ou seja, precisaria agora vender 3.500 marmitas para poder fechar a conta. Aumentar os custos fixos sem ter a certeza de que a sua empresa conseguirá produzir dinheiro suficiente para pagar é um dos maiores motivos de falência. Você tem que esperar primeiro o seu negócio crescer, ter a certeza de que o crescimento é real e de que não é apenas momentâneo, para só depois pensar em ampliar. Lembre-se de que estrutura é um custo e o pior, é um custo fixo. Tem muito empreendedor que inverte a lógica. Ele quer primeiro ampliar o estabelecimento achando que isso vai trazer mais cliente. Não necessariamente.
É por isso que tem muito elefante branco por aí, tem restaurante que não consegue ocupar nem a metade do salão e tá lá gerando despesas desnecessárias. O filho do Sr. José não pode ficar no prejuízo todos os meses, porque senão ele vai falir e vai gerar desemprego. Ele só tem duas alternativas, ou aumentar as vendas ou aumentar o preço. Parece difícil aumentar as vendas nessa situação. Então, o restaurante teria que subir o preço da marmita de 15 para 17 reais. Os caminhoneiros estariam dispostos a pagar 17 reais por marmita? Não sei. Na verdade, quem estabelece o preço não é o empreendedor, é o mercado. Seria preciso fazer uma pesquisa na região, ver o preço dos concorrentes, ver as outras alternativas que os caminhoneiros teriam. Antes de mais nada, você precisa entender qual é o preço que as pessoas estão pagando em média por aquilo que você está oferecendo. Feito isso, você precisa fazer uma conta inversa para saber qual é o custo máximo que a sua empresa aguenta pagar. Nós falamos aqui sobre custo fixo, custo variável e tem um outro gasto ali do filho do Sr. José que nós ainda não falamos. Foi um investimento. A reforma é um investimento. Investimento é diferente de um custo fixo porque você paga uma única vez e o custo é algo que todos os meses você tem que tirar do seu bolso. Prestem atenção nisso. Existem somente dois motivos que justifiquem você fazer um investimento. Um é reduzir custo e o outro é aumentar as vendas. No caso do filho do Sr. José, ele acreditava que reformando ali o estabelecimento, deixando ele ali todo bonitão, ele ia vender mais. Na verdade isso é o que ele pensava, mas não foi bem o que aconteceu. E por que não deu certo? O maior erro de muitos empreendedores é confiar no seu instinto, não consultar o seu cliente. O cliente gosta de ser ouvido. Quando eles se sentem bem no estabelecimento, eles estão dispostos a dar a sua opinião de graça. Muitas empresas pagam ali uma bufunfa para consultoria, para saber o que o cliente está pensando, mas se recusa a perguntar para o próprio cliente. Eu acho o maior absurdo uma empresa terceirizar o saque. Algumas vezes você quer dar uma opinião construtiva, mas não encontra um canal decente disposto a te escutar. Se coloque no lugar de um cliente. Você teve ali um problema com sua TV a cabo. É claro que você poderia simplesmente cancelar o serviço e trocar por outro, mas seria muito mais conveniente para você se a empresa te escutasse e resolvesse o seu problema. Evitaria uma série de transtornos desnecessários, como o técnico entrando e saindo da sua casa com equipamento para ligar e para desligar. Mas cuidado! Existe uma técnica para você perguntar e classificar a satisfação das pessoas. Se você fizer a pergunta errada, pode ser induzido a um erro. Esse é um tema bom, hein? Mas aí eu volto na semana que vem para falar mais com vocês sobre pesquisa de satisfação, sobre como interagir ali com os seus clientes. Então, já temos o nosso encontro marcado. Clique em se inscrever aqui no nosso canal, acompanhe os outros vídeos. Toda quarta-feira o Carlão fala sobre vida e equilíbrio, toda segunda-feira o Danilo Leandro fala sobre prosperidade financeira. Obrigado por nos assistir, um forte abraço e nós acreditamos no bem! Hoje o assunto é sério, por isso até que eu tô de camisa, é zoeira, eu tô de camisa porque minha esposa não deixa eu usar outra roupa. Os custos fixos dele subiu era 30, né? Os custos fixos dele subiu de 30 mil para 35 mil todos os meses.